Graça e paz, amados. Jesus Cristo, Ele é nosso Rei e Ele reina soberanamente sobre todos nós. O reino dele não é terreno, é um reino espiritual. É o reino dos céus, o reino de Deus. O texto de hoje é João, capítulo 18, do versículo 33 a 38. É quando Jesus é levado perante Pilatos pelas autoridades religiosas. Vamos fazer nossa leitura. Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: "Você é o rei dos judeus?" Jesus respondeu: "Esta pergunta vem do Senhor mesmo ou foram outros que lhe falaram a meu respeito?" Pilatos respondeu: "Por acaso sou judeu? A sua própria gente e os principais sacerdotes é o que entregaram a mim. Que foi que você fez?" Os principais sacerdotes, as autoridades religiosas entregaram Jesus a Pilatos. E Pilatos pergunta a Jesus: "Você é o rei dos judeus?" É incrível, meus amados irmãos, como aquelas autoridades religiosas, os fariseus, os escribas, os saduceus, os anciãos, rejeitaram a Jesus como rei e rejeitaram o reino de Deus sobre eles. Levam ele até Pilatos. E nós sabemos que o final levará Jesus à sentença de morte, morte de cruz. Será crucificado pelos nossos pecados. Jesus respondeu: "O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui." Jesus, ele diz diretamente a Pilatos: "O meu reino não é deste mundo." O reino de Jesus é espiritual, como eu falei, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. O reino dele é o reino de Deus, o reino dos céus. É incrível como eles rejeitaram. E o próprio Pilatos, você tem rejeitado e lutado contra o reino de Deus em sua vida? Jesus, ele é verdadeiramente o seu rei? Se você disser que sim, saiba de verdade que não é um reino terreno, é um reino espiritual que vem sobre você e sobre sua vida. Agora você será guiado pelo Espírito Santo de Deus e não mais pelos impulsos da carne. As vantagens deste mundo, os reinos que este mundo oferece, não terão mais interesse, valor nenhum para você. Jesus, ele não se empenhou em estabelecer um reino terreno neste mundo, mas o reino dele é um reino espiritual, é o reino de Deus, é o reino dos céus. Pilatos perguntou: "Então você é rei?" Jesus respondeu: "O Senhor está dizendo que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz." Pilatos perguntou: "O que é a verdade?" Jesus, ele veio a este mundo e ele estabeleceu o reino dos céus, o reino de Deus. E ele é verdadeiramente o Rei dos Reis. E ele está sentado agora ao lado do Pai, reinando. E todo aquele que é da verdade, todo aquele que busca a verdade, todo aquele que ama a verdade, ouve a Jesus, pois o próprio Senhor Jesus, ele é a verdade. Vocês devem lembrar quando ele falou em João 14:6, "Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim." Jesus, ele é a verdade. Se você for da verdade, se você ama a verdade, você ouvirá a voz de Jesus, receberá ele como o rei de sua vida e participará deste reino glorioso, o reino espiritual,
o reino eterno, o reino de Deus, o reino dos céus. Vamos pedir a Deus força e graça para vivermos o reino em nossas vidas e sermos mensageiros deste reino. Tenha um excelente dia.